Olá, eu sou Débora Martins, jornalista e especialista em gestão de relacionamento com clientes. Ou seja, a minha especialidade é trabalhar a experiência do cliente. E muitas vezes, para isso, eu tenho sim que visitar estabelecimentos comerciais. Então, gente, eu sou, sabe o quê? Eu sou cliente oculto. Isso mesmo, eu sou cliente oculto. E quando eu entro em um estabelecimento para identificar a possibilidade de melhorias, tem algumas coisas essenciais que eu sempre verifico. E eu vou citar para vocês algumas delas para que você possa observar se isso acontece aí no seu comércio, seja ele grande, pequeno, seja uma rede, tudo isso deve ser levado em conta. Então, eu vou começar a enumerar alguns pontos essenciais. E o primeiro deles é acessibilidade. Será que o seu comércio, ele é um comércio que proporciona um fácil acesso aos seus clientes? Tem aquela rampa de acesso para cadeirantes, a porta não tem nenhum tipo de obstrução, os corredores são largos. Esse é um ponto muito importante, que todas as vezes que faço uma visita, sempre observo. Então, se você já tem uma ideia de que alguma coisa deve ser mudada aí dentro da sua loja, verifique a questão da mobilidade e que isso é fundamental. Agora, quando a gente fala de atendimento ao cliente, nós temos que pensar na jornada do cliente dentro da loja. Então, onde esse cliente vai passar? Quais são os corredores? O que ele vai encontrar nesses corredores? Quais são as ilhas de promoção? Existe uma sinalização. Então, quando a gente pensa em jornada do cliente depois que ele entra numa loja, nós temos que pensar na sinalização. Ele é conduzido até o caixa, ele é conduzido aos corredores de que forma? Como são as placas de sinalização, inclusive como estão sinalizadas as promoções. Lembrando que promoção com pegadinha, gente, isso é só espantar cliente. Então, é um item fundamental que eu percebo assim que eu entro numa loja, que eu começo a minha jornada, é verificar a sinalização. Agora, outro ponto importante, já entrei na loja, vi a sinalização, agora eu vou verificar se eu realmente fico à vontade dentro desse ambiente. Será que o ambiente ele tem um ar-condicionado adequado, né? O ambiente, como que é? Ele é muito quente, ele é muito frio? Há lugares, por exemplo, onde eu não consegui permanecer por conta do ar-condicionado. Gente, sem brincadeira, já teve lugares que eu cheguei, que eu entrei e fiquei tremendo. Então, eu fico pensando em uma pessoa idosa, em pessoas com bebês, crianças de colo, ou seja, aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, ambientes muito frios ou ambientes muito quentes também acabam impactando na experiência do cliente dentro da loja. Agora, outro ponto importante dentro da jornada do cliente ainda é como ele se sente, não só em termos de temperatura, como eu falei para vocês agora, mas também como ele se sente tocando nos produtos. Ele pode pegar os produtos, ele pode olhar os produtos, há produtos que ele pode experimentar, se for o caso, existem amostras, como que ele vai interagir com os produtos dentro da loja. Isso é importante, até porque há alguns ambientes onde existe um excesso de vigilância, não só de câmeras, mas como, por exemplo, numa perfumaria que eu entrei esses dias, tinha um segurança que ele praticamente ele seguia, perseguia as pessoas dentro da loja. Então isso causa um desconforto. A pessoa sente aquela sensação de, nossa, eu só vim comprar, eu não vim roubar nada aqui. Então esse tipo de vigilância constante é um impeditivo também. É algo que interrompe a jornada do cliente, ele sai insatisfeito da loja e, com certeza, ele vai falar mal, sim, da sua loja na região. Então, percebe como isso pode impactar? Agora, vamos falar de um ponto primordial que é o caixa. O caixa, geralmente,
quem fica em caixa, vamos falar de pequenos negócios, né? Pequenos negócios, quem fica no caixa é o proprietário, geralmente é o proprietário, né? Então, será que o proprietário, a feição dele, o comportamento dele, conversa com os outros colaboradores? O que eu quero dizer para você é que não adianta nada você ser bem atendido por um vendedor, ter toda uma jornada do cliente satisfatória, sendo que na hora que você vai pagar, quem atende você é aquela pessoa carrancuda, com cara fechada, que trata você como se ela estivesse fazendo um favor para você, não como cliente. Então, tudo isso também pode acontecer e vice-versa, né? Você pode ter um colaborador ali carrancudo e você ali, né, no caixa, atendendo bem as pessoas, sorrindo, perguntando se faltou algo. Então, às vezes, nesse caso, dá até para salvar a venda ainda. Mas o que eu digo para você é que todos devem trabalhar com harmonia e padrão. Padrão. Padrão é algo importantíssimo. Porque se eu tenho uma loja pequena, então perceba, ou um pequeno negócio ou uma grande rede, padrão de atendimento é algo essencial. Como as pessoas conduzem esse atendimento? Elas cumprimentam o cliente, elas olham no olho, elas se colocam à disposição. Então, quando eu vou numa rede, eu vou encontrar isso vai ser replicado nas outras lojas. Isso é um fator primordial quando você pensa em qualidade, porque quando eu tenho um padrão de atendimento, eu não preciso reinventar a roda. E eu também não preciso criar competição em outras lojas da rede. Ah, porque fulano atende bem naquela loja, eu só vou naquela loja. Não. Todos devem trabalhar em harmonia e atender bem o cliente. E esse padrão, gente, não é uma coisa, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. A partir do momento que eu tenho um script de atendimento, tudo flui. E isso é algo muito fácil de fazer. Você mesmo pode fazer com sua equipe agora mesmo. É criar um padrão de atendimento que ele começa no cumprimento, passa ao fornecimento de informações e, por último, a uma saudação final. Volte sempre, qualquer dúvida, entre em contato, se colocar à disposição sempre desse cliente. Dentro do seu negócio, com certeza, existem elementos-chave que você pode utilizar no atendimento. Basta fazer com que todos atendam da mesma forma e utilizem no atendimento, tá bom? Outro ponto. Agora, vamos falar, já que a gente falou de script, né, de atendimento, é muito importante trabalhar também a argumentação. Quando eu sei argumentar, eu gosto de uma frase do Antônio Soares de Abreu que diz o seguinte: a arte de argumentar é saber gerenciar a informação, é falar a razão do outro, como demonstrando, provando, etimologicamente falando, né, na construção da palavra, convencer é com, mas vencer é vencer junto com o cliente, não é contra o cliente. Então, convencer ao cliente tem a ver com perguntar, fazer perguntas para identificar a necessidade do cliente e assim você pode argumentar de maneira clara. Então, por exemplo, se o cliente ele cria algum tipo de objeção, mas eu não vou comprar porque a entrega de vocês é ruim ou porque vocês demoram muito para entregar. Se eu tenho repertório e eu aprendi a argumentar com esse cliente, eu não vou aceitar isso passivamente como uma reclamação. Eu vou fazer o quê? Convencer esse cliente. Eu vou vencer junto com ele. Eu vou dizer para ele, senhor, não é porque o senhor teve uma experiência que não foi tão agradável, que foi uma experiência frustrante, enfim, que será sempre assim. Eu posso mostrar para o senhor aqui no sistema como está o nosso sistema de envio. Eu acredito que o senhor tenha acontecido isso num determinado momento, mas hoje, ou seja, quando eu tenho informações claras, objetivas, precisas, quando eu conheço o meu negócio, eu consigo mostrar para o cliente que alguma situação pode ter acontecido de maneira isolada, mas para argumentar, eu preciso sim dedicar um certo tempo ao cliente. Então, não pode ser aquele atendimento muito rápido, tem que ser aquele atendimento onde a gente desenvolva um diálogo. Tudo isso que eu contei para vocês, é importante frisar que eu venho captando nas lojas ao longo dos anos. E tudo isso
eu aplico no meu cliente oculto, como eu falei para vocês. Quando eu visito empresas, identifico sempre oportunidades de melhoria. Se o seu negócio já é bom, treinando as pessoas, motivando-as para o sucesso e trazendo informações, quem ganha primeiro é o seu cliente e a sua empresa como um todo começa a gerar resultado. Eu sou a professora Débora Martins, um forte abraço e até mais.